Hoje, o Aquele Estadual viaja até o Rio Grande do Sul e vamos contar a história de uma das raras vezes que a dupla Grenal não levou o título gaúcho. Aliás, esse é o título, o último campeão do século XX no Rio Grande do Sul foi o Caxias, numa temporada sensacional, que o Caxias era treinado pelo então jovem e desconhecido treinador Tite, Adenor Bach, e enfim, o Caxias conseguiu igualar um feito do rival Juventude, que estava em alta na época, ganhou a final contra um Grêmio poderosíssimo, fez Ronaldinho Gaúcho perder pênalti, perder a linha. É uma grande história que a gente vai contar depois da vinheta. Antes de começar, só um recado sobre a nossa parceira, a Ícone Sports. A gente tem apresentado programas com essa bela camisa amarela, que é o uniforme do Última Divisão. E você pode fazer também um uniforme para o seu time de bairro, seu time de pelada. É só entrar em ultimadivisão.com.br/ícone. Você vai ver vários modelos de uniformes, vários desenhos ali que você pode colocar as cores do seu time. E entrando nesse site aí do Última Divisão, você vai ter um desconto. Vale a pena dar uma conferida. Falando agora do Gauchão 2000, antes de contar como é que foi aquele campeonato, deixa só a gente dar uma contextualizada. Para falar do contexto do Caxias, é claro que a gente tem que citar o rival, o Juventude. Sempre foi um clássico equilibrado, o clássico Caju. Mas, particularmente nessa época aí, anos 90 e 2000, existia um grande desequilíbrio, uma coisa mudou tudo. Em 93, o Juventude assinou uma parceria com a Parmalat, que patrocinava times pelo mundo, como Palmeiras, Parma, Boca Juniors. E então o Juventude mudou de patamar, recebeu uma injeção de dinheiro que nunca aconteceu antes na história. Então o Juventude ele subiu 2 divisões nacionais em 2 anos seguidos, a partir de 93, né, quando assinou. Em 95 já estava na Série A do Brasileiro, permaneceu na Série A por 13 anos, fez campanhas bem interessantes, só foi cair em 2007 e nesse período localmente também fez muito bonito, foi campeão gaúcho em 98 e entre os anos 90 e 2000 chegou em outras 5 finais, sem contar também que foi campeão da Copa do Brasil de 99, uma coisa histórica, né? Um time ali da Serra Gaúcha ganhar a Copa do Brasil e com isso em 2000 também chegou na Copa Libertadores da América. E a temporada de 2000 começou com esse quadro. O Juventude era o campeão da Copa do Brasil, ia disputar a Libertadores, enquanto isso o Caxias vinha de campanhas modestas tanto na Série C do Brasileiro, onde se encontrava, quanto também no Gauchão. Na Série C do Brasileiro, até que em 99 ficou na 5ª posição, quase se classificou para o quadrangular final, que teve o Fluminense, né, que subiu, ganhou a Série C esse ano, mas a verdade é que o Caxias vinha ali nas divisões mais baixas nacional, o Juventude estava em alta, e até localmente o Caxias era a 5ª força, porque tinha a dupla Grenal, tinha o Juventude ali jogando Libertadores e tinha também o Veranópolis, que nos 3 anos anteriores à temporada de 2000 tinha chegado até a semifinal do Gaúcho. O Caxias estava abaixo. É verdade que o Inter não estava tão bem assim, o Inter tinha escapado do rebaixamento no Brasileiro de 99 no sufoco, na última rodada, se salvou com um gol do Dunga contra o Palmeiras lá, mas o Grêmio, em contrapartida, vinha montando uma máquina. O Grêmio tinha jovens muito promissores. Para ter uma ideia, da base do Grêmio naquela época tinha Ronaldinho Gaúcho e Anderson Polga, que poucos anos depois seriam campeões do mundo com a seleção brasileira, e o Grêmio ainda estava cheio de dinheiro, porque fez uma parceria com a ISL, uma empresa suíça de marketing esportivo que também patrocinou o Flamengo, e a ISL pôs dinheiro no Grêmio, o Grêmio contratou Zinho, contratou Paulo Nunes, né, ídolo da torcida, voltou, e contratou destaques do futebol argentino, como Astrada, né, um ídolo do River Plate, e o Amato. Já o Caxias tinha um elenco super modesto, se a gente for falar hoje, né, jogadores que a gente pode lembrar, tinha, por exemplo, o zagueiro Paulo Turra, que estava começando a carreira, ele que depois foi pro Palmeiras, depois ele se tornou treinador, treinou o próprio Caxias, e hoje ele é auxiliar técnico do Felipão no Palmeiras, ele estava nesse elenco. Fora isso, tinha o meia Gil Baiano, que tinha atuado pelo Juventude naquela boa temporada de 99, virou a casaca lá na cidade, tinha o também meia Ivair, o atacante Jajá, mas era um time bem modesto, né, se a gente pensar. E então um dos destaques desse time que a gente hoje vai com certeza saber quem era o treinador,
que era o jovem técnico Tite. Até então o Tite já tinha 10 anos de carreira no interior gaúcho, lá sempre trocando de time, chegou a treinar o Juventude também, mas o único título que ele tinha até então, com 10 anos de carreira, antes de treinar o Caxias, era uma segunda divisão do gaúcho de 93 com o Veranópolis. Em 2000, Tite e Caxias se juntaram e a história ia mudar. E essa campanha do Caxias em 2000 começou bem de baixo mesmo. Para vocês terem uma ideia, esse gaúcho tinha 17 times participantes, mas na verdade 17 iam ali roer o osso e só 8 que iam ter acesso ao filé mignon, que era ali a fase final. 3 times só entravam na competição depois, que eram o Juventude e a dupla Grenal, que jogavam a Copa Suminas, e os outros 14 disputaram uma fase classificatória dividida em 2 grupos de 7 times, e que se classificariam então, os 5 melhores dessa fase se juntariam aos 3 em melhor posição naquela época. Então o Caxias começou nessa fase classificatória, começou mal. Os 3 primeiros jogos não conseguiu vencer, só depois que foi dar uma engrenada e se classificou ali na Bacia das Almas, ali na 5ª colocação, junto com o Esportivo de Bento Gonçalves, o Passo Fundo, o 15 de Campo Bom e o Santa Cruz, e aí no final ia ter um octagonal final com a dupla Grenal e com o Juventude. Nessa fase final, com esse octagonal, existia o seguinte regulamento: ia ser disputado em turno e retorno esse octagonal, e o time com melhor campanha em cada turno seria declarado campeão do turno e jogaria uma final lá, os campeões dos 2 turnos. O Caxias já estava feliz só de participar, tinha a 5ª melhor campanha da fase de grupos, já era surpreendente estar ali, não tinha pretensão nenhuma. Mas foi ganhando confiança ao longo do octagonal. Um jogo que deu muita confiança foi o clássico Caju, no Alfredo Jaconi, no primeiro turno, que o Caxias venceu por 1-0 na casa do rival, o rival que jogava Libertadores. Então já foi uma coisa surpreendente, o time foi se enchendo de confiança e chegou na última rodada do primeiro turno disputando a ponta com o Grêmio, o milionário Grêmio. E, bom, a rodada final marcava justamente um Grêmio e Caxias no Olímpico. Lógico que o Grêmio era o favorito, o natural era que o Grêmio vencesse esse jogo e se sagrasse campeão do primeiro turno. Mas não foi isso que aconteceu. O Caxias abriu o placar com o gol do Ivair, depois o Grêmio até empatou com o gol do Amato, mas já fez o gol que deu essa vitória do Caxias. Em pleno Olímpico, o Caxias venceu por 2-1 o Grêmio e estava classificado para a final do Gauchão, ainda com o segundo turno inteiro para disputar. Depois do segundo turno, o Caxias manteve essa campanha boa, chegou ali na última rodada que tinha de novo Grêmio e Caxias, dessa vez no estádio Centenário de Caxias do Sul. O Caxias até tinha condição de vencer o segundo turno, mas aí o Grêmio venceu por 1-0. Gol do Itaqui. Não havia dúvidas de que os 2 melhores times do campeonato eram Grêmio e Caxias, e eles que iam fazer a fase final, cada um campeão de um turno do octagonal. Na final do Gauchão, então, teríamos 2 jogos. Na ida, Caxias e Grêmio no Centenário, e na volta, Grêmio e Caxias no Olímpico. O Grêmio era favorito, obviamente, mas o Caxias já largou com uma grande vantagem, acabou até praticamente decidindo o campeonato no jogo de ida. Colocou o time do Grêmio na roda e fez 3-0 lá em Caxias do Sul. Abriu o placar com o Gil Baiano no final do primeiro tempo, depois teve um gol do Ivair no começo do segundo, e Márcio ampliou a vantagem, fez esse placar final. Foi um baile tão grande do Caxias que Ronaldinho Gaúcho, garoto da base do Grêmio, sempre alegre, perdeu a linha. Olha o que ele fez. 3-0 de enlouquecer os gremistas, de tirar o sorriso, a razão de Ronaldinho, que na noite de ontem só driblou a reportagem. O Grêmio precisava tirar essa enorme vantagem do Caxias e na final no Olímpico foi pra cima, teve muita pressão do Grêmio, e para o Caxias conseguir segurar o placar foi fundamental a atuação do goleiro Gilmar, fez grandes defesas ao longo de todo o jogo, inclusive pegou um pênalti do Ronaldinho Gaúcho. Então o Caxias conseguiu segurar esse 0-0 no Olímpico e foi campeão gaúcho. O Ronaldinho já começou a se desgastar com a torcida com essa atuação na final aí, perdeu o pênalti, mas a verdade é que ele só foi mesmo se queimar de vez com os gremistas, ainda era muito ídolo, né, ver aquele talento todo com a camisa do Grêmio. Ele foi só se queimar mesmo no ano seguinte, quando ele se transferiu de uma forma meio conturbada pro Paris Saint-Germain, lá usando a Lei Pelé.
mas começou o calvário dele perdendo pênalti contra o Caxias na final do Gaúcho. E o Caxias fez uma festa maravilhosa lá em Caxias do Sul, desfilou em carro de bombeiro, não é pra menos, né? Vamos lembrar a escalação dessa final. Final do Gaúcho 2000, 21 de junho no Estádio Olímpico, Grêmio 0, Caxias 0. O Grêmio tinha Silvio no gol, Anderson Lima, Marinho, Alex Xavier e Roger, ele mesmo, o que é treinador hoje. Anderson Polga, depois entrou Eduardo Costa, Itaqui, depois entrou Beto, Zinho e Ronaldinho Gaúcho. No ataque, Cláudio Pitbull e Amato. O treinador era Antônio Lopes. Já o Caxias entrou em campo para ser campeão com Gilmar, Jairo Santos, Emerson, Paulo Turra e Sandro Neves. Ivair, Titi, depois entrou o Cláudio no lugar do Titi, Gil Baiano e Márcio. No ataque, Já, depois substituído por Delmer, e Adão, depois substituído por Luciano Araújo. O treinador era um desconhecido Tite. Depois de toda essa festa, campeão gaúcho, o Caxias teve uma grata surpresa no segundo semestre. Como a gente disse, o time bateu na trave para subir da Série C para a Série B em 99, mas foi beneficiado, foi um dos muitos times beneficiados com a Copa João Avelange de 2000, que conseguiram subir divisões, e o Caxias acabou indo parar no módulo amarelo, que era o equivalente à segunda divisão do brasileiro. Por lá ficou depois por mais um tempo, e fez até uma campanha muito digna em 2000. Foi sétimo colocado, era um torneio cheio de times ali, times fortes, e o Caxias foi sétimo colocado ainda com o Tite. Em 2001, o Tite foi contratado pelo Grêmio, justamente, né? O Grêmio que perdeu a final para ele, e já começou com tudo, foi campeão da Copa do Brasil de 2001 com a camisa do Grêmio, e depois o resto todo mundo já sabe, né? Corinthians, Inter, seleção brasileira, o Tite foi longe. Em 2001, com o Tite já no Grêmio, o Caxias foi mal no Campeonato Gaúcho, mas na Série B do Brasileiro bateu na trave para subir. O Caxias participou ali de um quadrangular final para subir para a Série A de 2002, na qual subiram Paysandu e Figueirense, mas o Caxias até hoje, a torcida reclama que deveria ter subido nesse ano. Aí tem uma polêmica muito grande. Teve uma partida decisiva entre Figueirense e Caxias, no Orlando Scarpelli em Florianópolis, que o Figueirense vencia, mas o jogo não acabou. Teve uma invasão de torcida já comemorando o acesso do Figueirense, o jogo não foi encerrado, e acabou que o Caxias se sentiu prejudicado. Falou, não deu pra acabar o jogo, como é que o Figueirense foi declarado vencedor? E a gente já contou essa história. Se você quiser saber mais, entra lá no nosso site aqui, vamos colocar o link. O Emanuel Colombari escreveu pra gente, entrevistou o árbitro desse jogo aí, Figueirense e Caxias, para ele explicar, né, o que aconteceu, e ele até fala que foi uma politicagem, que no final o jogo não foi remarcado e o Figueirense subiu, o Caxias poderia ter subido para a primeira divisão do Brasileiro. Fica essa mágoa aí nessa época boa do Caxias, aí, 2000, 2001. E bom, essa então é a história do Gaúcho de 2000, um feito histórico do Caxias com o rival super em alta, surpreendeu todo mundo e foi campeão gaúcho. Fala aí o que você acha, se você lembra desse título, o que você viveu na época, ou então que outra história você quer que a gente conte. E bom, antes de encerrar o programa, só alguns breves recados. Primeiro, falar sobre a Vestiário Company, que também é outra parceira nossa. Você entrando em vestiariofc.com.br, você pode ver várias camisas bem legais com a temática futebol, e enfim, camisas de moda casual que fazem referência ao futebol. Você pode usar o cupom Última Divisão, que é Última Divisal, sem acento, tudo junto, e comprar essas camisas com um desconto bem bacana. E outro recado é sobre a nossa forma de financiamento, o Padrim. Se você quiser ajudar o nosso projeto, da gente sempre contar histórias aqui nos vídeos, fazer reportagens, você pode colaborar com a gente mensalmente pelo Padrim, a partir de R$2, que é uma contribuição simbólica, e tem outras faixas de preço que você vai colaborando e pode concorrer a prêmios, camisas de time, livros. A gente sorteia todo mês algum prêmio para os nossos colaboradores. E é isso, gente. Por hoje, essa foi a história do Caxias. Muita gente vai gostar. Comentem aí, sigam a gente nas redes sociais, dê joinha no vídeo, siga o canal e até a próxima.